Muito bem, agora é a aula 40.2. Ei, professor, vamos falar o que na aula 40.2? Nós vamos rever a aula 40.1. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, sanar qualquer dúvida que possa ter ficado durante a explicação. Por quê, meu professor? Porque na hora que eu finalizar aqui, ó, vou deixar vocês fazendo a atividade, mas don't you worry. Eu volto para que a gente possa fazer as correções. Meu diretor, na tela. Aula 40.2. Falamos sobre o que mesmo, professor? Falamos sobre tecido epitelial. Professor, oi, o que é isso? É uma vertente? Não, é uma ramificação da histologia animal, que é uma ramificação da embriologia. Isto é tecido, logia é estudo. Estudo das estruturas, propriedades, característica, objetivo e função de um determinado tecido. Today, nós falaremos sobre o tecido epitelial. E o que é o tecido epitelial, professor, pelo amor de Deus? O tecido epitelial é um tecido de revestimento. E esse tecido de revestimento, pessoal, ele tem dois grandes tipos. Ele tem o tecido epitelial de revestimento externo e o tecido epitelial de revestimento interno. Só que esse interno é denominado de mucoso. Mucoso. O tecido epitelial, mucoso, ele tem a característica de ser células justapostas. Professor, oi, o que são essas células justapostas? São as estruturas, pessoal, como se fosse uma parede cheia de ladrilhos, como se fosse uma parede cheia de cerâmicas sem revestimento, estão aderidos. Claro. Para que serve, professor? Proteção, absorção e percepções das sensações. Isso quando nós estamos falando de forma geral. Os tecidos de revestimento, eles também apresentam determinadas estruturas como glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. Glândulas endócrinas, professor, soltam substâncias como hormônios dentro do sistema. E glândulas exócrinas servem para suor, sebo. Elas servem para isso. Professor, e tem as mistas? Tem. Quais são as classificações? Classificações também de tecido. Epitelial, nós temos cúbico, estratificado, pseudoestratificado, pavimentoso, simples. Isso vai depender muito do que, professor? Do órgão ao qual ele está. Principalmente, meus queridos, quando nós estamos falando do quê? Do tecido epitelial de revestimento mucoso do intestino. Por quê? É muito importante, pois ele vai auxiliar nos processos de absorção de nutrientes. E aí nós temos que ver que esse tecido, ele tem essa propriedade de fazer essa conexão com nutrientes que vão entrar para o sistema metabólico. Professor Jefferson, e as glândulas, hein? Ah, tá. Antes das glândulas, só relembrando. O que é o tecido simples? Essa porção roxinha aqui. Isso aqui que é o tecido simples ou unistratificado. A parte de baixo, não. Nós temos aí, ó, a parte superior, onde está roxinho, estratificado. E aí depois o pseudoestratificado. Olha aí, ó. As estruturas diferenciadas de cada tecido. E o muco. Professor, deixa eu passar isso aqui. Ó, aqui, esse aqui tá perfeito. Lembra? Vou fazer de novo. Preto. Isso é o epitélio. Ele pode ser simples. Ele pode ser estratificado. Ele pode ser pavimentoso, pseudo. E esse aqui é qual, professor? Esse é a derme. Região altamente vascularizada, região onde nós temos as terminações nervosas, as glândulas que estão nele também, as sudoripas, as glândulas sebáceas. Nós também temos o que, professor? A hipoderme. Aqui, a hipoderme, aqui, ó. Só que isso aqui, pessoal,
é de forma geral, geral. Por quê, professor Jefferson? Porque nós temos o dos mamíferos, que são totalmente diferentes em relação aos outros. Ei, professor Jefferson, essas glândulas que tem aí no tecido, quais são os tipos dessas glândulas? Nós temos as exócrinas e as endócrinas. Glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, que são glândulas de anexos. Exemplo aqui, ó. Glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Professor Jefferson, quais são esses 3 tipos de secreções de tecidos, de substâncias? Mucoso é rico em quê? Em substâncias de muco como saliva, que tem a sua propriedade química, que tem aí enzimas que vão reagir no processo de pré-digestão, serosas, quando o líquido, o fluido aquoso, ele é claro e rico em proteínas, glândulas secretoras do pâncreas. E também temos as glândulas mistas, que ocorrem secreções serosas. Aqui, ó, elas podem ser unicelulares e multicelulares. Nós temos as glândulas exócrinas que secretam substâncias para fora do corpo e glândulas endócrinas. São secreções denominadas de hormônios lançados aonde, professor? Diretamente nos vasos sanguíneos e também nos linfáticos. Isso vai ajudar no processo fisiológico de desenvolvimento, maturação e diferenciação sexual. E aí nós temos aí, ó, algumas porções. São as lâminas basais do tecido conjuntivo, formações de glândulas exócrinas, cordões de células de formato de glândulas endócrinas e as fusiformes. E professor, e as glândulas mistas? Exemplo, são as regiões endócrinas e exócrinas, que são ao mesmo tempo. Onde ocorre, professor? Qual é ela? São as do pâncreas. O pâncreas secreta enzimas digestivas exócrinas e também endócrinas, como insulina e glucagon no processo de disponibilidade de glicose e glicogênio. Ai, ai. Para mim, meu diretor, pessoal, agora finalizamos aqui o nosso bate-bola. Vou deixar vocês fazendo as atividades. Só lembrando uma coisa. Façam com calma, tá bom? Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer as correções. Boa atividade para vocês. E aí, pessoal? Ó, como é que nós vamos proceder agora? Eu sei, são bastante questões, né? Mas aí, ó, tem questões abertas e questões fechadas. Não se preocupe. Agora é o momento que nós vamos sanar as dúvidas e fazer as resoluções. Como vamos proceder, professor? Vamos colocar a pergunta nas questões abertas. Eu vou colocar aí para vocês a pergunta e eu vou comentar a pergunta. Aí você vai falar assim, professor, eu escrevi com as minhas próprias palavras e está faltando aí esse termo técnico, esse conceito. Eu não coloquei não, mas eu descrevi esse conceito. No momento que eu estiver comentando a resposta, você sublinha o que você descreveu, coloca o conceito entre parênteses. Esse processo cria uma familiarização com o termo técnico que vai lhe auxiliar na elaboração das respostas no momento de avaliação, tá bom? Outra coisa, professor, e as questões fechadas? Nas questões fechadas, nós vamos colocar a pergunta e as alternativas. Durante a resolução, a gente coloca lá, ó, qual é o gabarito, qual é a alternativa correta e justifica por que as outras não são afirmativas que vêm de encontro com a resposta, tá bom? Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal. Questão de número 1. A pele é o maior órgão do corpo humano.
e desempenha diversas funções essenciais à sobrevivência. A respeito da pele, marque a alternativa que indique as funções que não podem ser atribuídas a esse órgão, pessoal. É para falar quais são as funções que não. Indique as funções que não podem ser atribuídas a quem? A pele. Então vamos lá. Pá, pá. Vamos lá. Pá, pá. A captação de estímulos de dor, tato, temperatura e luz. Para mim, meu diretor. Pessoal, alternativa A. Alternativa A. A nossa pele, a gente tem terminações nervosas. Essas terminações nervosas captam a variação de temperatura e dá a sensação de estímulos de calor, frio. Se alguém cutucar e falar assim, ei, professor Jefferson, aqui, ó, ei, professor Jefferson, aí eu viro. Então, é o quê? O tato. Então, nós temos terminações nervosas, então vão estar estímulos. Isso é uma função da pele? É. Então, está correto. A gente está atrás de quem não pode, uma função que não é atribuída à pele. A A tá ok. Vai, meu diretor, aumenta aí para mim rapidinho. Então, aqui, ó, eu vou colocar check. Esse aqui tá certo. É uma atividade atribuída à pele. Revestimento do corpo? É. Ele falou pele. Ele não falou se é mucoso, interno ou externo. Tá certo? Tá correto. É uma barreira de proteção contra o patógeno? Sim. É uma barreira. É queratina? É queratina. Proteção contra a perda excessiva? Sim. Por isso que nós conseguimos estar aqui no ambiente terrestre. Agora, proteção contra atrito? Aqui, pessoal, essa que tá errada. Alternativa E. Questão 2. O tecido epitelial reveste a superfície do corpo e dos órgãos internos, formando uma barreira protetora. Ele também atua na absorção, secreção e percepção de estímulos. Suas células são justapostas com pouca substância entre elas e alta capacidade de renovação. Alguns epitélios, como o da traqueia, são chamados de pseudoestratificados. Essa denominação é dada aos epitélios que possuem pouca camada de célula, possuem apenas uma camada de célula, todas cúbicas, possuem mais de uma camada de célula, possuem todas as células altas ou possuem células de diferentes alturas. Quando a gente fala pseudoestratificado, pessoal, é porque elas possuem diferentes alturas, tá bom? E elas são, para isso, além de ter diferentes alturas, formatos, né? Questão de número 3. Segundo o conteúdo dado, podemos classificar o tecido epitelial e revestimento quanto ao número de células, verdade. Alternativa A, pavimentoso, simples, cúbico e glandular. Simples, estratificado, revestimento e cúbico. Simples, estratificado, pseudoestratificado e glandular. Simples, estratificado, pseudoestratificado. Pavimentoso, cúbico, prismático e pseudoestratificado. Pessoal, a alternativa correta é a alternativa D. Só temos o simples, estratificado e pseudoestratificado. Nós estamos falando, então, de estrutura de classificação de tecido de revestimento, tá bom? 4. Descreva os tipos de glândulas do tecido epitelial glandular e dá exemplo desta. Resposta. Nós temos aí, pessoal, 3 tipos, tá bom? Nós temos aí
endócrinos, exócrinas e mistas. Quando a gente fala de endócrinas, secretam substâncias diretamente na corrente sanguínea linfática. Exemplo, glândulas da tireoide e adrenais. Quando nós falamos das exócrinas, são glândulas que secretam substâncias para fora do corpo ou do sistema. Cavidades internas. Exemplo, mama, saliva. E quando a gente fala de mistas, professor? Quando a gente fala de mistas, podem agir das duas formas. Exemplo, pâncreas. Tá bom? Tá bom. Vamos aqui para a questão de número 5. Com relação ao tecido epitelial, analise os itens 1, 2 e 3 e assinale a alternativa correta. 1. Possui células justapostas com poucas e nenhuma substância intracelular. Desempenha a função de proteção do revestimento e secreções. É rico em vasos sanguíneos. Quem é rico em vaso sanguíneo? Por onde chegam oxigênio e nutrientes, pessoal. Pelo amor de Deus. Alternativa A. Opa! Apertei 2 vezes. Somente a 1 e a 2 são verdadeiras? Somente as 2. Pessoal, vamos lá. Com relação ao tecido epitelial, analise aí. Quando a gente vê aí, as questões, a verdadeira é a letra C, sem querer eu apertei, né? Somente a 1 e a 2 são verdadeiras. Professor, em relação ao tecido epitelial, por que só 1 e a 2 são verdadeiras, né? Porque ele não é rico em vasos sanguíneos. Não absorve aqui oxigênio e nutrientes. O epitélio. Se fosse mucoso do intestino, a 3 estava correta. O que faz a 3 estar errado é porque é mucosa, não epitelial. Tá bom? Tecido epitelial é o revestimento externo. Agora, se for tecido mucoso, é o interno. Por isso que só a 1 e a 2 estão corretas. Vamos decolar para o futuro. Nos órgãos do sistema digestório, como o intestino delgado, é essencial a presença de estruturas que maximizam a absorção de nutrientes. O tecido epitelial presente nessas regiões é especializado em aumentar a superfície de contato com alimentos digeridos e permitindo a passagem eficiente das substâncias para o interior do órgão ou do organismo. Com base no texto e no conhecimento sobre os tecidos do corpo humano, qual a característica do tecido epitelial intestinal favorece a absorção? Pessoal, tem que ter aí em algum lugar o quê? Microvilosidades. Então, o único lugar aí que fala sobre microvilosidades é a alternativa D, ó. Especialização de células como microvilosidades que aplicam a área de contato, ampliam a área de contato. Tchau! Para mim, meu diretor. Meus queridos, finalizamos aqui. Um beijo, um abraço para todos vocês e até a próxima.